Hoje nós estamos começando a primeira semana da nossa campanha de quebra de maldição hereditária. Quero convocar você a perseverar em oração, nesta intenção, porque é uma necessidade das nossas vidas viver uma vida liberta. Fala para o seu irmão, não perde nenhuma semana não, persevera. 7 semaninhas, 7 semanas, hein, ó. Persevera, persevera. Eu particularmente gosto das reuniões todas, porque o Senhor está sempre libertando, curando, agindo, e quando a gente menos espera, vem a graça de Deus. Mas eu sei também que há pessoas que se esforçam mais quando tem um compromisso, como uma campanha vai gerando um compromisso com a pessoa. Então eu quero primeiro já dar uma orientação básica para todo mundo. As campanhas não podem se resumir apenas em você vir para a reunião, onde você vai receber um ensinamento direcionado, aonde sem dúvida nenhuma a oração, a intercessão toda do nosso grupo, mas a oração da coordenação está toda voltada para poder que essa graça aconteça na vida de todas as pessoas do grupo. Tudo isso é uma bênção, mas as campanhas também servem para fazer com que a gente se esforce em oração durante a semana, fazendo algumas coisas que a gente vai sugerindo, espirituais, e outras que você vai sentindo no coração. Então 7 semanas de combate espiritual. De combate espiritual. Faz o sinal da cruz nas costas do teu irmão. Não é que não haja nenhuma cilada. Isso é simbólico, entendeu? Porque é pelas costas que o diabo ataca mesmo. O diabo não é leal, viu, gente? Não se enganem. Tem gente que pensa que o diabo ele vai fazer tudo dentro das regras. Você está enganado. O diabo faz com deslealdade. Aliás, ele é o rei da deslealdade. Ele vai te dar o tombo. A hora que você estiver cansado é que ele vai aproveitar para bater mais em você. Quando você estiver fraco é que ele vai explorar mais você. Ele vai usar mais as circunstâncias para ferir a gente. Faz parte da maldade, e ele é mau mesmo. Essencialmente mau. Então não espere que ele entenda. Não espere que o diabo entenda. Tem gente que fica achando que o diabo pensa igual a gente. Não, ele pensa terrivelmente mal e inteligente. Então que você não se iluda. Nosso inimigo não é de carne e sangue, mas os principados e as potestades espalhadas nos ares, diz São Paulo na carta aos Efésios. E diz São Pedro: o vosso inimigo está ao vosso redor como um leão a rugir, esperando a hora de vos devorar. Então não é moleza. Um leão rugindo, esperando a hora, não é coisa boa, é? Não é. O seu inimigo não ser de carne e sangue que você pode olhar e ver, mas ser forças muito maiores que essa. É bom isso? Claro que não, é horrível. Então essa é uma batalha grande. Levanta a sua mão direita e fala comigo: Jesus, eu me consagro nesta noite, neste combate espiritual. Envolve-me com teu sangue precioso. Coloco a minha vida aos pés da tua cruz. Recebo a tua salvação. Que o manto de tua mãe cubra minha casa, cubra minha família, e que a tua luz, Jesus, ilumine os meus passos. Envia o teu Santo Espírito para este combate e conceda-me a vitória em teu nome. Amém. Amém. E a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, e a tempestade não resistiu, se acalmou.
sorte. Sou um milagre. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Aleluia! Transformou o meu lamento. Aleluia! Em dança de avivamento. Naquele dia. E a tempestade. Naquele dia em que gritei, Jesus, age nesse grupo agora. E a tempestade. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. Cabeça e pensa nas pessoas que te geraram, seu pai, sua mãe. Se você não conheceu seu pai, sua mãe, coloca agora no coração de Jesus, que Ele sabe quem é. Se também você foi adotado, também coloca estas pessoas que ajudaram você a formar você. Pensa nos teus avós. Pensa nos teus avós, se você sabe o nome deles, ou se você sabe alguma coisa deles. Pensa nos teus bisavós. Talvez estes vocês saibam menos ainda. E você vai pedindo agora para Jesus: restaura minha casa, Senhor. Restaura, Senhor. Pense nos seus irmãos, se você tem irmãos. Pensa neles todos, principalmente aqueles que não vieram, não vêm, não vão fazer uma campanha como essa, mas que você sabe que pela tua oração a libertação pode atingir toda a tua casa. Pensa nos teus irmãos, pensa nas pessoas que você se ligou a ela, o seu esposo, sua esposa, aquela pessoa que às vezes nem está mais com você, mas que você se uniu a ela e que nesse momento você quer que a libertação possa libertar para atingir teus filhos também. Vai pedindo ao Senhor agora essa libertação. Restaura, Senhor, a minha casa, Senhor. Restaura a casa da minha vida, Senhor. Restaura, Senhor.
Queria iniciar lendo a bênção do livro dos Números, a bênção atribuída a Moisés, a bênção que foi muito divulgada, porque São Francisco sempre abençoava os seus confrades com esta bênção, e ela acabou ganhando imensas proporções como uma das principais bênçãos litúrgicas que são dadas até hoje. Então eu vou ler a bênção, essa bênção litúrgica do livro dos Números no capítulo 6, e depois eu vou pedir que você repita comigo essas palavras da bênção, pedindo que a sua casa, a sua família, que toda essa campanha de quebra de maldição já esteja recebendo a bênção libertadora, a bênção da palavra de Deus. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. Agora eu falo a frase e vocês vão repetir, pedindo essa bênção para a família de cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. Amém. Hoje nós, no nosso primeiro dia da campanha de quebra de maldição hereditária, eu queria gastar um pouquinho mais de tempo para que a gente pudesse compreender um pouquinho daquilo que a gente tem feito e tem conhecido como campanha de quebra de maldição hereditária. Existem dois grandes equívocos que aconteceram e ainda acontecem no que diz respeito à quebra de maldição hereditária. Um deles acontece muito, às vezes, com os nossos irmãos de outras religiões cristãs, porque também eles não têm a mesma formação doutrinária que a gente tem, que são 2000 anos estudando e refletindo e guardando aquilo que a igreja foi transmitindo. E às vezes então se pega um caminho e pode cair em alguns equívocos. E a outra que são aquelas pessoas que, por também não compreenderem o que é uma campanha de quebra de maldição hereditária, acabam indo para o outro lado e achando que isso não é necessário e que nada disso tem valor de fato espiritual e teológico. Então eu queria partilhar com vocês isso. Em primeiro lugar, o grande equívoco que algumas campanhas de quebra de maldição fazem é imaginar que quando nós estamos falando de quebrar uma maldição hereditária, nós estamos falando do pecado dos pais nos filhos. Como se o pecado do pai, do avô, não pudesse ser perdoado por Jesus e que você fosse obrigado a pagar os pecados dos teus antepassados. Isso é um equívoco. Não tem lastro no Novo Testamento e tromba de frente com o mistério do batismo. Que quando você aceita Jesus no teu coração e recebe e é batizado, um sacramento, um sinal definitivo, vem libertar você do pecado original, do pecado da origem, aquele que a gente carrega e que macula a nossa vida. Então muitas pessoas, quando fazem campanhas de quebra de maldição hereditária, às vezes se perdem nesse caminho e por isso são tão criticados, achando, não é, que eu estou aqui pagando o pecado, mas também vou ter que pagar o pecado dos meus antepassados.
Você não tem que pagar. Os pecados são perdoados por Jesus. A tua vida tem vida nova. Se você foi batizado e aceitou Jesus, Jesus te dá você recomeçar. Apesar de que todos vocês são testemunhas, de que apesar de batizados, a gente sente a força do pecado dentro de nós. Quem aqui diz para mim que não tem nenhum apelo de pecado na sua vida, eu gostaria até que depois pudesse relatar isso para mim, porque eu gostaria de poder marcar, escrever, quem sabe fazer um artigo, porque todo mundo que eu conheço luta contra as suas fraquezas. Luta contra ímpetos que surgem na sua vida e que, se você deixar, são pecados. Conheço casos onde dois irmãos, um repete os pecados do seu pai e o outro não. E eu já tive a oportunidade de conversar e descobrir que em ambos a marca, de forma diferente, porque cada um de nós é diferente, mas mesmo assim, em ambos, a força que quer arrastar a gente para o mal existia. É que um deixou e o outro lutou. Mas em todos nascem com as heranças, as características positivas e negativas dos seus pais. Mas isso não significa que Deus não foi capaz de libertar, de arrancar e querer punir você por causa dos teus pais. Deus não está punindo você por causa dos teus pais. O pecado dele, ele vai pagar. Se ele teve a oportunidade de encontrar Jesus, ou de, quem sabe, na última hora, no último quarto de hora, depois da morte, de ter se encontrado com Jesus, e aí ter se purificado, porque só foi encontrar Jesus no final. Mas a própria igreja vai falando que a gente tem a culpa e tem a pena. Que quando a gente faz o mal, ele tem o ato que a gente fez do pecado, mas ele também tem consequências. Tem consequências. Não é se alguém tacar fogo numa plantação porque está com raiva da família, e depois se arrepender, só porque ele se arrependeu, a plantação volta a dar o fruto, está queimada. Então as consequências continuam acontecendo, e não é só quem faz que sofre. Não é só quem faz que sofre. Os outros sofrem, porque quando a gente age impensadamente e ferindo, a gente acaba deixando essas feridas na vida dos outros, ou não? Sim, claro que sim. O segundo ponto é daqueles que dizem que tudo que você tem na tua vida hereditária acabou porque você passou pelo batismo, porque Jesus já te salvou. Eu tenho uma imensa dificuldade de ver isso na prática, porque eu consigo ver filhos de diabéticos tendo uma forte tendência de desenvolver o diabetes, alguns até nascendo com ela. Eu vejo filhos de pessoas que têm determinadas doenças de aparecerem, ou tiveram avós com doenças, terem uma propensão para desenvolverem aquelas doenças. E daí? Não tinha que ter acabado? Não libertou? Não podia sobrar nada. Mas se fossem só as questões físicas, existem as questões mentais. Você já percebeu quanto que nós nos parecemos, nossos irmãos, nossos filhos, se parecem com características dos seus avós ou dos seus pais, muitas vezes sem ter conhecido. Sem ter conhecido. Não conheceu o pai, às vezes perdeu o pai pequenininho, mas você olha o jeito e fala, mas olha que coisa, é o jeito da mãe, ou é o jeito da avó. Vai fazer o quê? Ou vocês acham que não veem isso? Só eu que estou vendo. Ou será que essas pessoas não foram batizadas então? Ou o batizado dela não foi verdadeiro? Claro que foi. Por isso, é que na medida em que a gente avança na compreensão, não há nada novo, a igreja não precisa criar nada novo,
mas ela vai compreendendo cada vez mais a libertação. Ela vai compreendendo cada vez mais a extensão do poder de Jesus para nos libertar. E essa extensão de libertação, ela acontece porque a gente vai percebendo e aí entende que precisa caminhar. Uma coisa que eu gosto muito que as pessoas se irritam às vezes, os críticos se irritam, e eu estou falando isso porque muita gente tem criticado, é porque fala a palavra maldição. E eu queria dizer para vocês, quando você herda dos seus antepassados uma saúde extraordinária, você não acha que isso é uma bênção? Eu acho. Quando você tem uma memória prodigiosa, igual a memória, às vezes, da sua avó, você não acha que é uma bênção? Quando você, as pessoas veem que você tem traços de beleza extraordinário, como os teus antepassados, você não acha que isso é uma bênção? É ou não é uma bênção? Quer dizer, quando eu herdo coisas positivas é uma bênção, mas quando eu herdo coisas negativas é o que então? Ah, não quer que use essa palavra? A gente não usa, até porque o padre Robert de Grande escreve sobre a cura entre gerações, e evitou a palavra, para não fazer polêmica, mas qual é a diferença? É ou não é um peso? Eu estava com um casal, e o menino tinha ímpetos de violência, e a situação ficou realmente muito grave, e eles me procuraram, e eu até disse para ela, olha, se ele de novo te tratar com essa violência, minha irmã, tem amor próprio e vai lá na delegacia da mulher. Mesmo que você o ama, a melhor maneira de você o amar é que ele possa ser cuidado. Mas o menino veio falar comigo com muita humildade e dizer assim, meu pai sempre foi violento. Ele falou, e eu não consigo me controlar. Eu não consigo. Ele falou, isso é uma maldição na minha vida. Vocês acham que aquilo é uma bênção ou é uma maldição? Uma maldição para ele que vai perder as pessoas que ama, uma maldição para ele que não vai poder ter o amor dos seus filhos, porque você acha que os filhos vão ver isso e vão ficar achando que o pai é o máximo. E outras coisas mais que ele podia perder. E o que ele pediu para mim? Reza. E eu disse, eu vou rezar. Só que as maldições hereditárias exigem de que pessoas da família rezem, porque há uma herança, e a gente, para entrar na herança do outro, tem que ser em conjunto. Aquela pessoa precisa dar um passo. Não tem como eu pegar uma pessoa estranha a mim e conseguir fazer uma profunda quebra de maldição. Claro, é possível porque Deus é tão fantástico que eu já vi de tudo, mas eu posso dizer para vocês, a quebra de maldição hereditária exige a ação da família, de quem está ligado nesta linha hereditária. Está ligado. Isso não diminui nada a salvação de Jesus, pelo contrário. Pelo contrário. Isso fortalece a ação da caminhada, de que a salvação de Jesus, assim como o pecado que ele venceu pelo batismo, nós temos que nos unir a Jesus e combatê-lo em nós, para viver a vida de Jesus. As outras questões também ligadas à nossa vida, que herdamos, precisam de receber essa libertação. Quando uma pessoa te procura, porque está doente, e pede oração, você acha que a tua oração não vai valer nada para ela? Eu acho que vai. Se você acha que não vai valer nada, não reza. Para que vai perder teu tempo se não vai valer nada? Claro que vale, claro que é importante, claro que Deus vai usar. Talvez a oração de um que tem mais fé, de outro com menos fé, talvez porque Deus deu um carisma especial para alguém, mas toda a oração vai ajudar. Toda a oração vai ajudar. Mas e se for por um problema de caráter, você acha que a tua oração vai ajudar? Claro que vai ajudar. Claro que vai ajudar. Você acha que a mãe orando pelo seu filho que se enfiou por um caminho de roubar, não vai receber uma graça com a mãe orando, ou você acha que não? A oração não vale nada?
A gente ora porque a gente sabe que a oração tem poder. Aí eu não vou fazer uma campanha de oração por coisas que são hereditárias? Por que para essas não vai funcionar? Se funciona para todas as outras coisas, por que para essa não vai funcionar? É claro que vai funcionar, é por isso que a gente está aqui numa imensa campanha, para pedir para Jesus: Senhor, na minha linha hereditária tem coisas que precisam de libertação. Que precisam de libertação. E aí, gente, tenho uma porção de histórias, uma porção de casos, que se repetem na vida das pessoas. Eu quero dizer para você, quando eu comecei a minha caminhada, eu fui procurar na Sagrada Escritura. O Senhor tinha me dado um dom, que é o dom de palavra de ciência, de uma forma muito extraordinária no começo da minha caminhada. Era eu rezar por alguém e o Senhor me mostrar alguma coisa da vida daquela pessoa, me mostrar uma área que precisava ser tocada, me mostrar um acontecimento que aquela pessoa tinha passado para ser curada. E é claro que eu peguei e fui fazer o que é minha obrigação. Quando Deus te dá um dom, você tem a obrigação de conhecê-lo melhor. Então eu peguei literatura, que não era muita, fui procurar pessoas que tinham tido aquela experiência e que tinham uma caminhada e mais sabedoria do que eu. Então eu fui ler, fui conhecer, fui a encontros que tinham aquela característica, fui visitar outras situações daquele jeito, para poder entender e ser melhor instrumento de Deus. E uma das coisas que eu ficava questionando era: puxa vida, mas no Novo Testamento, nos dons extraordinários derramados, esse é um dos que São Paulo narra na carta aos Coríntios, no capítulo 12, o dom de palavra de ciência. Mas tem tão poucos casos. Tem aquele dia de Jesus com a samaritana, não é? Que Jesus fala que ela já teve 7 maridos e que nenhum era dela. Teve alguns momentos que Jesus manifesta esse carisma, mas não são muitos. E eu falava: mas hoje, Jesus, você está manifestando tanto, em tantas pessoas têm sido usadas para ajudar a curar a vida interior, o passado, as feridas do passado, as orações de cura interior em tantos encontros. E aí o Senhor me deu uma inspiração, que eu acho, até esse presente momento, é a explicação que eu tenho. Aquela geração, e essa também, que ainda estou nela, né? É uma geração muito mais ferida do que foi a geração do tempo de Jesus, onde ela era quase toda agrícola, onde as pessoas praticamente viviam de trabalho no campo, trabalho pesado, que as relações entre as pessoas eram muito menor, e que os traumas ficavam muito menores. Nós vivemos num outro tempo, um tempo onde as feridas interiores são muito maiores, e há muito mais gente. Portanto, o Senhor pega um carisma que estava lá, que o Espírito Santo tem, para poder restaurar mais o seu povo, a sua igreja. Pois eu posso dizer para você, o livro dos Números já tem uma porção de genealogias, uma porção. O livro do Deuteronômio faz questão de ter outros. O livro do Gênesis faz questão de relatar uma porção delas. E os próprios evangelhos falam disso. Se nós olharmos no Novo Testamento, a gente encontra direto fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. São Paulo chega a falar da fé que o neto recebeu da avó. Eu vos exorto a reavivardes o dom de Deus, lá na carta ao Timóteo. A fé que recebestes de vossa avó Eunice. Significa que a gente recebe bênção. E recebe heranças que precisam de libertação. Por isso é que essa realidade é muito mais forte nos dias de hoje, porque a gente vai tomando consciência maior. O grande cardeal Vantuan, que ficou mais de 20 anos preso, num lugar sem janela, porque achavam que ele era um enviado dos Estados Unidos, e não tinha nada a ver.
30 anos preso, que ele usava o embrulho do jornal, que era levado às vezes a comida para ele no jornal, para recortar e fazer as passagens bíblicas para ele não esquecer de tanto tempo que ele estava lá dentro. Que levaram para ele um vidrinho com vinho, porque dizendo que era um remédio para ele poder consagrar uma gota do sangue de Jesus e celebrar a missa sozinho ali. E que quando ele é liberto, o Papa João Paulo II o convida para pregar um dos retiros para o Papa. E ele disse assim: eu conheço, é claro que tem a ver com a cultura vietnamita. Ele falou, eu conheço de cor 20 gerações da minha família. E ele dizia assim, meu pai andava 40 quilômetros no domingo para ir num grupo ouvir a palavra de Deus, que não tinha outro lugar para ir. E aí ele fala, o povo de hoje reza pouco para os seus antepassados. E aí eu quero entrar num detalhe muito grande, veja bem, não confundam a oração de algumas religiões que acreditam que os seus antepassados estão lá no nirvana, que eles se dissolveram na natureza, outros que se reencarnaram. Mas é preciso entender que Jesus no altar é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Que a minha oração vai para Jesus e com certeza para Ele que não tem tempo, Ele está fazendo alguma coisa com aquilo. E mais do que isso, eu sei que Jesus está agindo no mais profundo do meu ser. Gente, as minhas células estão cheias de memória. Eu já contei aqui aquele episódio pesquisado numa tese de doutorado, da pessoa que pegou a menina, que recebeu o coração de outra menina, e ela ficava sonhando que alguém estava tentando matá-la com uma faca, e aí eles pediram que ela desenhasse, que ela orientasse um desenhista para poder fazer a face, e a menina com quem ela tinha recebido o coração tinha morrido num assalto a facadas. E a outra menina com o coração da outra sonhava e a polícia conseguiu chegar na pessoa e prender a pessoa e ela confessar que tinha sido quem tinha matado. Como? Não recebeu o cérebro. É porque nós estamos cheios de memória. As células nossas todas têm a memória. Por que a psicologia mesmo estuda tudo isso e fala tanto daquilo que às vezes eles chamam do coletivo ou chamam de tantas outras coisas? Você está carregado da tua história, da história dos teus pais, dos teus avós. Eu vejo sinais de Deus em tudo, sabe? Também tem essa facilidade. Eu estava rezando por essa nossa campanha, e recebi lá na minha página do Facebook, uma prima, que faz muitos anos que eu não via, mandando para outra pessoa da família, uma árvore genealógica com os meus bisavós, com o nome deles, nome, sobrenome, tudo que ela tinha, e eu não tinha, nem sabia. Aí eu já anotei todos aqueles nomes e sobrenomes, depois eu te passo, para colocar na minha oração, porque eu não tinha, com a história deles, de onde vieram, de como é que era a situação que eles passaram. Uma prima mais velha do que eu, talvez seja a prima mais velha da nossa família, não mora na minha cidade, não sei como ela conseguiu isso também, não é? Que é professora, deve ter pesquisado e ido atrás, e por outras razões. Pedi esses dias um livro de um primo que escreveu um livro dos meus antepassados do lado da minha mãe, para poder orar, porque eu sei que quanto mais libertação eu tiver, melhor eu vou ser. Quanto mais libertação eu tiver, melhor meus filhos serão. Quanto mais libertação eu tiver, melhor meus irmãos serão, porque a libertação vai atingi-los todos, porque é a mesma família. Hoje,
você vai receber na porta esta folha, que está escrito aqui, árvore genealógica. Tem eu, não é? Teu esposo, tem 2 eu, para você colocar ali, os teus filhos, netos, bisnetos, quem tem. E aí você tem mãe, pai, avô, avó, bisavô, bisavó, tá certo? E eu queria que a nossa oração durante a semana, já querendo ver libertação, fosse ao preencher essa folha, às vezes, eu não sei será que vai ter para todo mundo? Se você tiver aí por um casal, pega um só, depois você tira xerox antes de escrever, né? O que eu quero é que você não escreva simplesmente, que você reze e tente lembrar de histórias, de fatos. Escreve aqui no canto, ó. Eu tinha aqui um tio bisavô, um tio avô que se suicidou, que morreu de forma violenta. Eu tinha aqui, essas pessoas que foram bem de vida e perderam tudo. Essa pessoa dizem que era muito doente. Falavam que a minha bisavó era muito triste, ficava muito quieta. Depressão. Naquele tempo não tinha diagnóstico. E outras coisas que você ouviu falar da família, de tios, de avós, porque os teus tios trazem dos teus avós, os teus tios avós, do teu bisavô. E aí você vai orando, e vai clamando, e pedindo o sangue de Jesus, e vai escrevendo, e montando tudo isso, e vai pedindo para o Espírito Santo também, e revelando, porque daí de repente alguém liga, alguém conversa com você, alguém te conta uma história, e você vai, isso aqui é só para você, você não vai ter que entregar aqui não, mas isso aqui é tarefa de oração, porque a gente vai estar orando juntos aqui, mas nós queremos uma libertação tão intensa, para que você seja mais feliz, que Jesus quer para você. A libertação que Ele trouxe para nós é mais completa do que a gente imagina. Talvez mude da água para o vinho a história de algumas pessoas ligadas a vocês, filhos, irmãos. Talvez depois dessa campanha, você perceba pequenas mudanças que vão te levar a fazer mais campanhas como essa. Além do que, existem, além dessas heranças, as questões ligadas às consequências dos atos dos nossos antepassados. E algumas destas consequências também nos atingiram. Tem gente que fica pensando que a gente é só físico e mente, mas a gente é físico, mente e espírito. Então tem toda uma dimensão espiritual que deixou marcas. Podem dizer o que for para mim, mas eu me lembro de um conhecido meu, que ele casou-se com uma mulher, que a família dela só tinha filhas mulheres, todas, assim, o eixo que vai pegando das mulheres, tinha um eixo que nunca nasceu nenhum menino. E havia uma história na família, de que lá na Itália, os padres quiseram passar na propriedade de um dos antepassados dele, e esse antepassado falou que não ia deixar os padres passarem não, e comprou e brigaram com os padres, e foi uma briga, e o padre falou para ele assim, nunca mais vai nascer um homem na tua casa. E essa história virou uma piada. Depois de muitos anos, de muitas gerações, virou uma piada. E ele me contou. E eu falei, por que você não faz a campanha de quebra de maldição? Ele falou, eu não ligo se só nascerem meninas. Ele tinha 2 filhas. Eu falei, eu não ligo, eu tenho 2 filhas, e minha vida é maravilhosa. Eu falei, não, tudo bem, mas que não seja por maldição. E aí, ele falou, o que eu faço? Eu falei, olha, você, como foi um padre, eu tenho um padre amigo meu que entende esta realidade, nós vamos pedir para ele fazer uma oração de quebra de maldição para você. Porque foi um padre que amaldiçoou, nós vamos pedir para um padre. Fizemos isso. E ele fez a campanha. Isso está fazendo muitos anos. Eu lembrei disso porque hoje
o filho mais velho dele, né, ele já tinha 2 meninas. Teve 2 meninos e o filho mais velho foi fazer carteira de motorista com a minha mulher. Ela falou, o senhor não sabe quem foi lá me procurar hoje, minha mulher dizia. Já está com 18 anos o menino. 2 meninos. Às vezes você não sabe que determinadas coisas que você está passando podem ser situações da vontade de Deus, mas podem ser situações que precisam de uma libertação e que Deus tem um projeto para ela e quer libertar a tua vida. Claro que Deus vai te abençoar com as tuas feridas, mas você vai ser menos feliz. Preencha em oração, preencha em oração. Se possível, persevere na campanha. E lembre-se que, se as coisas que a gente vê, às vezes a gente precisa passar um bom tempo orando, imagine estas que são tão profundas, e que nem todas a gente conhece tão bem. Jesus morreu uma só vez para nos salvar, mas a salvação dele tem muito mais poder do que muitas vezes as pessoas pensam.